Seja bem-vindo em mais esse vídeo. Hoje o tema vai ser bem especial. Cada vídeo que nós fazemos aqui, eu e a Adriana, a gente se concentra. Eu olho para ela, a gente. E vamos conectar com você, quem tá aqui agora, quem tá chegando. Porque eu falo, Adriana, que a questão sistêmica é um poder de se colocar no lugar do outro, é um poder de cura. A Adriana vai mostrar pra gente o tema. E se esse vídeo fizer sentido para você, se você pensar em alguém, envie esse vídeo, clica aqui, vamos estar juntos nesse nosso canal, tá? Aciona o sininho para, porque assim, a questão de relacionamento eu falo que é casca de cebola, né? Que tá tão interno que cada hora eu tiro uma casquinha e eu vejo, parece que eu tô aliviada e vai aparecendo algo a mais para ser mais feliz, porque o homem existe para que tenha felicidade, né? Então, aciona um sininho para não perder. Na verdade, vamos falar no positivo, para participar de cada vídeo. Porque Uhum. como cada momento que nós vamos assistindo, que nós vamos repassando, ganhando consciência de uma informação nova, né, do sistêmico da vida, você vai se liberando, você vai se libertando, você vai liberando o outro, né, o antepassado, as questões que estão na sua vida. Então, aciona esse sininho para cada vez mais você começar uma vida mais leve. Introduz para a gente o tema, que hoje é um tema super importante. Hoje é super importante. Como ficamos sem o pai? O que que a falta do pai nos faz? Como nós ficamos sem ele? É claro que pai e mãe, eles têm a mesma importância, porque nós vamos pelo óvulo e espermatozoide. Não existe vida sem os dois. Então, o masculino e o feminino, eles se encontram, eles são necessários. Mas hoje nós vamos falar do pai. Só que para falar do pai, nós temos que falar um pouquinho da mãe, porque é através da mãe que a criança olha para o pai. É a mãe que permite esse olhar para o pai. Mas antes disso, eu quero falar o seguinte: vamos ver se você está precisando olhar para o seu pai e para a sua mãe? Como que a gente sabe disso? Olha só. Para a mãe, você precisa olhar se você estiver, por exemplo, com falta de paciência, com intolerância, com baixa autoestima, se você não consegue descansar, se você não consegue lidar com o dinheiro não multiplica, se você não está comendo bem, se alimentando bem, isso tudo vem da mãe. Tem uma lista gigantesca, mas eu vou usar só essas por enquanto. Sim, E senhora. será que você está precisando olhar para o seu pai? O seu pai, ele te traz disciplina, precisão, organização, foco, velocidade, propósito, romper limite. Quem te dá permissão para lidar com o dinheiro é o pai, porque às vezes nós ganhamos e perdemos, isso pode vir da mãe, mas muitas vezes vem do pai. Então, se você está com problema em alguma dessas áreas, eu acho que você está precisando olhar para o pai e para a mãe. E o grande motivo que é esse canal de relacionamento saudável, né? E o relacionamento também, porque se você não está com o pai e com a mãe bem dentro de você, você não vai conseguir se relacionar, principalmente relacionamento afetivo. É nas áreas, mas o afetivo é o principal. É isso. Então vamos lá? Ah, fala. Relacionamento afetivo tanto para o homem quanto para a mulher, né? Porque às vezes quem está assistindo o vídeo fala: Nossa, será que esse canal é para mulher? Será que esse canal é para o homem? O que que pai faz na vida de homem? Como o pai faz na vida de mulher? Pensa, né? O masculino e o feminino, né? O homem, quando. O que que ele faz? Ele julga o pai, ele critica o pai, ele fala que ele não tem o pai não é suficiente. O que que ele está trazendo para a vida dele? Quando a mulher fala, não, eu fui abandonada, qual o sentimento de abandono a cada relacionamento? Então, eu quero chamar, né, a cada um que está assistindo, na verdade, é muito individual esse vídeo, porque você pode assistir duas vezes o mesmo vídeo, que vai ter percepções diferentes, porque já houve cura, já houve um movimento, né? Então, Com assim, certeza. percebe o que está dentro de você. E para a Adriana continuar, inclusive doenças.
né? Sim, sim, sim. E aí vamos ver quais são as possibilidades de nós ficarmos sem esse pai. Nós vamos lá, nós podemos não conhecer o nosso pai, porque nós fomos adotados, um caso de adoção, a pessoa às vezes nem sabe de onde veio, como que foi. Nós podemos ficar sem o pai, literalmente, porque nós perdemos esse pai num questão de falecimento, independente dele ter falecido muito cedo, antes de nós nascermos, ele pode ter falecido. Nós ficamos também sem o pai quando ele é um pai ausente, porque ele existe, nós sabemos, mas, por exemplo, os pais separados. Será que esse pai ele está presente na vida do filho? E isso é uma questão também que nós podemos ficar sem o pai. Eu digo sem o pai, não é só fisicamente, é emocionalmente também. E também ele pode ter sido um pai destituído. O que que é isso? É aquela mãe que fala mal do pai, às vezes até numa intenção de proteger o filho. Ela fala mal do pai, ela diz que o pai é isso, que o pai é aquilo, e muitas vezes ela está colocando a dor dela para o filho. Isso é uma maneira de nós ficarmos emocionalmente como filhos sem o pai. E eu falo que Pode, essa forma, a mãe, a gente vê o pai pelos óculos da mãe, pelas exatamente, lentes dela. pelas lentes dela. E a gente pode também ficar sem o pai por uma questão de abuso, porque houve um abuso na infância, e aí violência, não só conosco, mas também com a nossa mãe, com as mães. Então a criança, ela olha para esse pai e ela se afasta, porque ela pega essa violência como se fosse para ela. É uma opção também. E outra coisa, o pai pode ser presente, estar dentro de casa, como eu falei, ele pode ser destituído e também ele pode ser um pai autoritário demais. Então a criança não consegue chegar emocionalmente perto desse pai. Essas são maneiras de nós ficarmos sem o pai. E isso tanto faz para meninos ou meninas, tá? São filhos, a gente está falando aqui filhos no geral. E o interessante é que isso, o adulto, para quem nós estamos falando, para você, a vida não é simples, né? Então, você passa para o seu filho só uma parte, porque a vida é muito ampla. Então, a dor que a gente está sentindo, às vezes a gente não dá conta de olhar para o outro, né? Para o filho, para a esposa. Isso vai repetindo para trás, né? A minha dor, eu fico. Porque tem adultos com 40, com 50, com 30, com 18, e ainda tem a necessidade de aprovação de um pai. Então, se o pai foi Uhum, abusivo, se o pai foi ausente, ou se o pai foi presente e sem paciência, ou a mãe fala assim: nossa, escolhi pai errado, é, tem um julgamento que não foi olhado, e porque esse pai também teve uma falta com o pai dele, que vai vindo de longe. Então, esse vídeo, eu faço uma oração aqui para que você quebre essa cadeia, sabe? Então, assim, uhum, ganhe consciência, olhe diferente de tudo do seu passado até hoje para fazer diferente. E você cuidar de você. Porque, Adriana, tem gente, por exemplo, eu faço né, sou mentora, tal, terapeuta, tem gente com 50 anos, escolheu a carreira, tá infeliz, porque para dar orgulho pro pai, e o pai nunca olhou porque ele não deu conta. uhum. Nós vamos falar sobre isso aqui também, sobre as consequências. E antes, é bom frisar que aqui a gente não está diminuindo a dor de ninguém, porque a pessoa realmente pode ter tido uma infância muito sofrida, de abuso, de violência. O que nós queremos trazer aqui é uma oportunidade de um novo olhar para você deixar de carregar esse peso, que é um peso que já aconteceu, que não vai mudar, e você deixar esse peso e trazer um olhar agora para o futuro. Porque enquanto nós estamos carregando essas dores, nós estamos olhando para o passado e nós deixamos de olhar para o futuro. Então, aqui é uma oportunidade para você que está nos assistindo
saber que existe essa oportunidade e essa oportunidade de crescer, de seguir adiante e de fazer o melhor que você puder com essa vida que você recebeu. E para isso você precisou do pai e da mãe, porque eles que te deram a vida. Então, vamos nas consequências de não ter pai. Deixa eu só ajeitar minha cadeira aqui, gente, porque eu estou escorregando aqui, daqui a pouco eu estou só com a mãozinha, né? Vamos lá. Quem não tem pai acaba ficando na esfera doméstica. O que que é a esfera doméstica? Muita gente acha que quando nós falamos sobre a mãe, que a mãe é da esfera doméstica, aí não, porque isso é machismo, não sei o que, não. É só uma maneira de dizer que a mãe é lar, a mãe é aconchego, a mãe é o que é para dentro, o sentimento. Mas qual é o lado que não é tão bom? Porque todo excesso esconde uma falta. Então, se a gente está faltando de um lado, a gente tenta compensar do outro. Como não tem pai, vou dar um exemplo, por exemplo, do que é ficar na esfera doméstica. A pessoa estuda, 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 faz um curso, faz outro, faz faculdade, faz não sei o quê, não consegue ir além. Ou a pessoa começa vários cursos e não termina, ou a pessoa faz vários cursos e não consegue ir além. Eu conheço uma pessoa que já fez 5 faculdades, nunca conseguiu trabalhar. Você Começa acha a que trabalhar, para. isso pode ocasionar a síndrome do impostor, que nunca sou suficiente? Sim. Por que que eu nunca sou suficiente? Nós vamos falar um pouquinho mais lá na frente. Porque ainda falta um pedaço de mim. Então, eu não me considero Por completo. suficiente. É. Porque, vamos só adiantar, então, 50% pai, 50% mãe. Se eu nego, por exemplo, o meu pai, porque meu pai me abandonou, porque meu pai fez isso, fez aquilo, ok, ele realmente pode ter feito isso mesmo. Ninguém está duvidando da sua dor. Mas enquanto eu olho para o meu pai desta forma, eu inconscientemente estou negando 50% que é ele. Então, como que eu vou ser completa? Como que eu vou me amar? Como que eu vou saber que eu dou conta se eu estou sem 50% e eu julgo 50% de mim? E se eu tenho essa visão com o pai e com a mãe, eu cobro do meu pai, eu cobro da minha mãe, eu estou negando 100% de mim. E aí nasce depressão, ansiedade, síndrome do pânico e por aí vai. Essas síndromes do impostor e tudo pode ter essa raiz, com certeza. Com certeza. Vamos no segundo? Vamos. Quem está sem o pai, ela vê a mãe como vítima e o pai como monstro. E aí nós ficamos tentando defender a mãe desse pai monstro, porque muitas vezes nós vimos o pai, pode acontecer de bater na mãe, o pai que chegou alcoolizado em casa, maltratou a mãe, até verbalmente, fisicamente também. Então, nós acabamos vendo isso só com esse olhar. E o pai é o monstro, a mãe é a vítima. Muitas vezes não condiz com a realidade. Porque às vezes os pais eles brigam na frente dos filhos e fazem as pazes longe, né? Vai, Exatamente. então, e não volta de novo para os filhos e fala. E às vezes as mães, elas se estão no relacionamento, de alguma forma elas querem estar. Ou de alguma forma ela traiu aquele, tem algum motivo, em algum lugar faz sentido. Então, e a gente sabe que tem algumas questões de, não estou desmerecendo a mãe, Sim, nada, mas quando, deixa eu ver até como que eu vou falar para, porque não condiz com a realidade, porque a realidade é o todo. Eu saber o lado do pai, da mãe, o porquê daquilo, o porquê que veio dos antepassados, porque é uma comunidade de destino, tem um porquê para estar junto, né? Porque é para balancear os dois sistemas. Então, assim, é muito maior do que eu falar, eu sou melhor do que meu pai. E agora eu sim. sou a esposa, eu sou o marido da mamãe, né? E às vezes a mãe, ela quer essa libertação para ela ser feliz também. E nós estamos aqui falando muito superficialmente, porque esses assuntos são muito profundos. Então, nós estamos dando uma visão, uma oportunidade para você ver
que pode ser diferente, mas isso tem que adultecer, porque crescer e envelhecer todo mundo faz. Adultecer, nem todo mundo. O que que é o adultecer? É deixar de olhar com esse julgamento infantil. Por quê? Porque não vai mudar o passado e você, carregando a dor, tomando a dor de um dos dois, você não vai tirar a dor deles. Então, é deixar essa dor com eles, o que é deles. Não estamos falando aqui para encobrir também qualquer situação. Viu que tem uma situação de briga, de confusão, de abuso, isso aí é outra coisa. Temos que denunciar, temos que falar, mas agora tomar para mim não vai resolver. Então, nós estamos lidando aqui com adultos. E se tiver dúvida, deixa aí embaixo que a gente vai respondendo. Então, nós queremos cuidar da mãe, ou seja, tomar o lugar do pai. Com isso, o que que vai acarretar lá na frente? Nós vamos ver também se eu estou tomando conta da minha, da minha mãe no lugar do meu pai, como que eu vou casar se eu estou emocionalmente casado? Tem alguém nesse lugar. Então não dá. Outra coisa que acontece, eu repito padrões familiares. Eu vou usar aqui, vou falar um aqui, eu fiz uma listinha aqui, que são padrões que geralmente as mulheres falam, tá? Mas tem também o dos homens. Homem é tudo igual, homem não faz isso, nunca dependa de homem, homem que faz isso não é pai, homens não são confiáveis, saia sempre com dinheiro, se ele te abandonar na rua, você pode voltar para casa, nunca dependa de homem, e homem para quê? Isso acontece muito. E da mesma forma, E os esse homens só atrai homem banana, tem o dedo podre, têm o né? dedo podre, isso Só atrai o homem mala, porque que é parecido com meu pai. exatamente. Isso tudo mostra, se você está em alguma dessas situações ou fala alguma dessas coisas, essas falas não são suas. Veio de um sistema. Você provavelmente ouviu sua mãe, sua avó falarem isso para você. Vamos Então, para uma você está série, né? repetindo. Lá vou eu de Homem, novo para cadeira, hein, gente? Desculpa aí, hoje está complicado, homem, mas vamos embora. sentimento de rejeição, de abandono, todo homem abandona, homem não quer casar, todo homem trai, né? Todo Exatamente. homem é folgado, não tem Mas ajuda em casa. Mas a pessoa fica insistindo em um e outro. Por quê? Porque a alma, onde estão os sentimentos, ela quer primeiro olhar para o pai. Por isso que ela atrai esses homens que vão lembrar o pai. E segundo, ela quer um relacionamento. Por quê? Porque a nossa alma procura por alguém. É a lei da vida, é levar a vida adiante. E nos relacionamentos, nós agora falando mais para as mulheres, porque nós vamos falar depois também para os homens, né? Vai ter um momento correto. Vamos falar agora um pouquinho da mulher, o que que isso acarreta no relacionamento. E o homem, quando eu falar da mulher, o homem pode até se colocar aí do outro lado. A mulher acaba virando a heroína, a Mulher Maravilha. Por quê? Ela quer provar para o pai, inconscientemente, que, olha, tá vendo? Não preciso de homem, dou conta sozinha. Só que aí, eu mesmo já fui uma pessoa que eu amava, não é que eu não gosto da Mulher Maravilha, não é isso, não é para não ver filme, nada. É só para você ter um olhar para isso, até onde está te afetando. Eu tinha sapatilha da Mulher Maravilha, camiseta da Mulher Maravilha, e a questão não é Bandeira. essa. É achar o máximo ser Mulher Maravilha. Só que aí, o que que acontece quando a gente está na fase Mulher Maravilha? É ruim? É boa nem ruim. Aqui a gente não está julgando, a gente está mostrando o que é e o que que pode acontecer. E aí você também não precisa concordar, mas olha para isso. Geralmente, quem está na fase Mulher Maravilha, ela compete com os homens. Vamos lembrar do filme? A Mulher Maravilha vem de um mundo onde não tem homem. Homem é perigo, é proibido. É um ser estranho. Olha aí, o pai não faz parte do meu mundo. Então, é perigo. Mas eu vivo procurando por ele. Mas ele é perigo. Ela quer salvar o mundo
começando geralmente por salvar a mãe, às vezes é de uma linhagem de mulheres feridas. Salvar a mãe, a avó, porque isso já está repetindo na família. Ela também, ela tenta se vingar do pai, mostrando que ele é fraco. Só que o que que ela atrai? Homem, banana. Não vai ter jeito, porque eu tenho que atrair um fraco para mostrar, olha como eu tinha razão. E ela acaba virando uma mulher que a gente chama de mulher raivosa. Ela fica meio, tudo para ela tem um peso muito grande, ela tem que ir lá resolver, porque se não sou eu, e eu não consigo descansar. Por quê? Porque no fundo eu falo assim, tá vendo, pai? Se eu tivesse aqui para resolver, eu podia descansar, mas como o senhor não tá, eu não descanso. E ela vive arrebentada. Muitas vezes essa mulher é muito bem sucedida, muito bem sucedida. Por quê? Ela tem que provar para o pai que ela consegue sem ele. Só que aí o que que acontece? Ela tem dificuldade de lidar com o real. O que que é real? O sucesso que isso traz para ela acaba abrindo mão demais da família por conta desse sucesso. Não é que não possa ter sucesso, é tudo a questão de equilíbrio. Ela abre mão, mas ela muitas vezes não tem o progresso nas outras áreas da vida. Por quê? Porque ela tem que ficar ali brigando, brigando, brigando. Na hora do aconchego, do descanso, do amor, do colo, Não se do libera, posso ser cuidada, ela não permite. não Então, baixa a fica, guarda, fica né? pesado. E Hã? aí, algumas vezes, como se não fosse suficiente, ainda tem um filho e o marido vai embora, ou tem uma mãe solteira, para ficar mais pesado ainda. Exatamente, tá vendo? Ó, foi embora, homem não presta. E aí ela fica numa roda viva. E no fundo, é a necessidade do masculino, do pai. E aí, agora vamos lá, no relacionamento. O que que pode acontecer também? Ela nega esse relacionamento, ela vive em guerra com eles, com os homens, e ela tem dificuldade em ver o humano. Ela vive num mundo de fantasia, que ela vai, tem que ser o homem perfeito para poder lidar. Por que que ela pensa isso também? Porque o homem perfeito não existe. Mas eu digo que só tem que ser isso é inconscientemente. Eu só aceito o perfeito porque se eu aceito o imperfeito, eu vou ter que aceitar meu pai. Porque eu sei que meu pai é imperfeito, porque ninguém é perfeito. Mas eu nego isso, eu cobro isso. Então eu não consigo lidar com o real. E essa falta, né, na primeira infância é a pior dor. É uma morte em vida. Então, se eu Muito. passei pelo trauma, eu não vou voltar lá sozinha. E às vezes eu não dou nem a oportunidade de. Às vezes a pessoa nem tá sabendo que ela precisa de ajuda, de uma consteladora, de uma terapia, porque não baixa a guarda. Às vezes uma frase está falando Uhum, assim: você me fez falta, pai. Né? E é uma exatamente. Aí no menininha. final do vídeo nós vamos ter exercício. Fica aí, tem exercício. E, por exemplo, ela hoje em dia fala-se muito, acho que a gente comentou aqui num vídeo anterior sobre o casamento, que é um marco. O casamento é um marco para deixar a infância e assumir o adulto, porque eu deixo a minha vida de criança, deixo os pais, deixar pai e mãe, e vou levar a minha vida de adulto. E hoje em dia, muitas pessoas falam da questão do pai levar a filha no altar e entregar para outro homem, que isso é machismo. É uma maneira de olhar. Só que, se você olhar bem, ele não está levando a filha para entregar para outro homem. Ele está dizendo: eu trouxe você até aqui e agora eu te libero. Por quê? Porque a filha toma esse pai e o pai também, minha querida, agora você é adulta, vai, porque o pai, ele faz inconscientemente essa liberação. Dá pro mundo. Exatamente. A mãe, na verdade, já se você ver, se você olhar no ritual do casamento, vamos olhar como um ritual, a mãe já entrou e já liberou o filho. Isso falando, Primeiro, isso falando pro homem ou pra mulher? Pro menino. para A o mãe do, homem, a mãe do noivo. a mãe do noivo, ela já entrou com ele.
porque ela já liberou primeiro. E aí o pai libera também a filha para ficar com ele. E muitas vezes a gente vê, eu já fui cerimonialista há muito tempo, hoje em dia eu sou celebrante com visão sistêmica, e eu já vi muito casamento que chegou na hora do casamento, você via que tinha ali bloqueio. Já tive uma pessoa que, inclusive, foi paciente minha, e ela falou: no casamento, eu não consegui olhar nos olhos do meu pai. Ele me levou no altar, eu não consegui olhar nos olhos dele. Parecia que eu estava abandonando meu pai. E é realmente isso, essa sensação, porque não conseguiu tomar o pai e está no infantil ainda, que sente aquela culpa de deixar para seguir adiante. Mas o que que é isso? O limite, romper limite e além, falta de pai. Ela vai ficar, como eu falei, 30 anos, às vezes, buscando o pai, está casada, mas não está casada no papel, mas emocionalmente não está. Às vezes separa uma separação atrás da outra, vai procurar homens fracos, e ele também, ele está fraco porque ele tem toda uma questão. Também, uma mulher dessa, com esse perfil, o homem que tem um masculino forte, que é saudável, ele chega, ele não vai deixar uma mulher mandar nessa forma. Ele sabe quem ele é. Então, Sim, ela automaticamente ela manda embora com a atitude dela. Então, eles podem chegar a atrair, mas só que, putz, se eu sou provedor, se eu sei tratar uma mulher bem, eles vão. Então, fica só a comprovar a crença, né? enquanto a Tiana volta, oi, Bem, voltou? Voltou. Exatamente. E outra coisa, agora, essa aqui é pesada, hein? Mas é real. Ela manipula com o sexo. Que ela sabe que ela usa o sexo como domínio para mostrar eu sou maior do que você. E aí a gente poderia aqui entrar pode. que é um assunto para outro vídeo aí. Ela mostra no relacionamento, agora nós estamos falando das mulheres, né? Ela mostra que o marido é fraco. Como assim? Eu já vi uma pessoa, já vi várias, mas essa se me marcou muito. Ah, porque meu marido, ele não consegue nada na vida. Nada. Se não sou eu, ele não consegue. Nossa, mas ele está trabalhando no lugar tal. Ah, mas fui eu que arrumei. Se não fosse eu para arrumar a entrevista para ele, ele não ia conseguir. Nossa, mas ele é tão inteligente. É nada, menina. Nada. Ele só finge. Ele fala só por cima. Ou seja, ela desmerece o masculino o tempo todo, porque ela está desmerecendo, no fundo, o pai. E, E ela fala assim: homem para quê? Eu me basto. Eu me e as basto. mulheres ainda fazem reuniões, né? Ai, preciso de um tempo para mim, juntam as amigas e aí falam dos maridos. Ou então falam assim, Exatamente. nossa, eu preciso voltar para casa porque meu filho está sozinho. Que filho está sozinho? Ficou sozinho a criança? Não, ficou com meu marido. Ou então, né, o pai vai fazer Olha, alguma coisa e vai ensinar a andar de bicicleta, coisa que é mandar para a vida, a mãe não deixa. Né? Porque aham, assim, não deixa trocar fralda, porque ele não vai saber, nem você sabia, ninguém nasce sabendo trocar fralda, todo mundo aprendeu, né? Tem que aprende. liberar isso, inclusive isso, uma simples troca de fralda é liberar a mãe liberar o filho para o pai, né? Sim, você tocou num ponto excelente, que muitas vezes as mulheres reclamam que os maridos não fazem, mas elas não permitem. Eu conheço pessoas que falam: ah, não, ele não vai, deixa que eu dirijo, porque eu dirijo melhor do que você. Ok, mas ele também não dirige? Descansa um pouco. Uma coisa é você gostar de dirigir, outra coisa é você não permitir que o outro dirija, porque só você que sabe fazer melhor. Então, é tudo uma questão de equilíbrio. E aí nós entramos num ponto que até espiritualmente nós não conseguimos muitas vezes, isso é pai, é homem e mulher, ter uma conexão com o divino, com Deus, com o universo, como a pessoa chamar, eu chamo de Deus, porque Deus é pai. Como que eu posso ter uma conexão profunda com Deus? Eu vivo cobrando. Que história é essa? Como que eu peço se você não faz? Olha, você não é meu pai? Então, por que que você não faz para mim? No fundo, eu estou cobrando para o meu pai.
Então, é toda uma cobrança. E pai Essa que é pai, cobrança. muitas vezes não permite para o filho crescer. E é, e é interessante que entre o nível de pai e Deus, aqui vai ter os irmãos, que é homem, os amigos, que são homens, os primos, os professores, os chefes, os namorados que não deram certo. Então, assim, tem um nível de Entra masculinidade ali. todo masculino. E se eu tenho filho masculino, se eu tenho menino, eu vou acabar passando isso para ele e ele vai se tornar uma cópia, provavelmente, do meu pai ou do pai dele, que é para quê? Para eu olhar para ele e falar: será que eu sendo assim, mamãe, você olha para o meu pai? Então, acontece isso também. E na vida, olha só o que pode acontecer sem o pai. Tudo e todos vêm primeiro. Eu olho para todo mundo, eu sou a Mulher Maravilha, eu tenho que cuidar de todo mundo, por quê? Porque depois eu tenho que ficar, ninguém me olha, ninguém me vê, ninguém cuida de mim. Por quê? Porque eu não tenho pai, acho que todo mundo tem, eu tenho que cuidar e ninguém vai cuidar de mim, porque eu não permito. Muitas vezes eu viro supermãe, até do meu marido, porque eu fico. Você já marcou médico? Nossa, você não consegue fazer isso. Você já comeu? Você está comendo pouco, você está comendo muito, você vai perder a hora. Por quê? Porque eu acho que o masculino não consegue se virar sozinho. Eu tenho que virar mãe da criança, inclusive da criança grande. E outro fato polêmico, vamos aqui, alerta de polêmica. Eu viro pai e mãe, não existe pai. Pronto, começaram as pedras. Vamos explicar, vamos explicar. É, porque no Dia dos Pais a gente vê algumas coisas do assim, pai que nada, eu vou comemorar com a minha mãe. Exatamente. O que que é pai e mãe na visão sistêmica? Não é quem cria, é quem dá a vida. Porque sem óvulo e sem espermatozoide, sejam as pessoas que foram, você não estaria aqui. Ah, mas então meu pai me abandonou, eu tenho um padrasto, ele não pode ser meu pai? Pode. Tem lugar para os dois no Tem coração. lugar Eu, para por os exemplo, dois. Eu não eu tenho que tirar o meu pai biológico. Isso serve também para exatamente. pessoas que são adotadas. Não Sim, conheço, mas eu tenho. Então, eu tenho o que ele me deu, e aí eu posso colocar referências, né? O pai, o pai biológico, o pai adotivo, ou o padrasto, ou o avô. Mas o espermatozoide foi de um. foi. E se seu pai te abandonou, ele pode até ter te abandonado, mas ele continua dentro de você. Não tem jeito, 50% aí dentro é ele. Enquanto você negar isso, vai ficar pesado e você não vai romper. E aí, quando a gente faz isso dizendo que é pai, o que que é a pai? Pai não existe. Ninguém faz, às vezes, de pai e mãe. O que que eu posso estar fazendo? Estar no lugar de uma mãe que quer fazer às vezes do pai. Uma coisa é eu fazer assim: ah, eu vou ter que prover porque a criança não está recebendo auxílio nenhum do pai financeiramente, eu vou ter que prover, ok. Eu vou ter que levar meu filho no médico, vou ter que trazer, vou ter que fazer tudo nesse ponto que um homem faria. Mas eu não posso entrar no lugar emocional do pai porque o pai deu a vida. Então não adianta eu dizer que eu sou pai e mãe, só vai ser uma mulher cansada de tomar o lugar do pai. Eu posso fazer as coisas que ele faria nesse sentido, de levar, buscar, mas eu não posso tirar esse emocional de dizer, meu filho, minha filha, você tem um pai que te deu a vida. Teu padrasto é maravilhoso. Eu sou a mãe que eu dou conta de ser. Seu padrasto é o que ele dá conta de ser. Eu tive um pai, né? Ainda tenho, maravilhoso. Tenho um padrasto que eu chamo de pai-drasto, que ele é incrível. E, inclusive, eles se conversavam entre si, eles se davam bem. Então, assim, um não tira o lugar do outro. E principalmente a mãe não deve tirar esse lugar de pai. E eu Então, falo por assim, isso que não tem pai. às vezes não é porque eu não sinto, a dor não tá aqui. É muito mais por inteligência, é muito mais por alívio. Se eu for a mãe
nenhuma mãe gosta de levar seu filho doente. E às vezes é uma doença que pode ser consumo abusivo de Sim, drogas, de comida, pode ser uma doença que não tem fim e médico não resolve, uma, desde bebezinho até adulto, relacionamento que não dá certo, né? Falando em adultos. Então, assim, às vezes, eu não vou falar de perdoar, tá? Porque a gente vamos, não, na sim. constelação não existe essa palavra perdoar, Não, a mas gente fala é sinto muito. integrar. Eu sinto muito, e é integrar, e às vezes você olha diferente por inteligência, por amor próprio, por amor às vezes, se não tem ainda um amor próprio, que tem que desenvolver autoestima, né? A mãe, a mulher, por amor ao seu filho, por amor ao desejo. Eu tenho certeza que tem mulher aqui assistindo esse vídeo, e homem também, que não está conseguindo algo em alguma área da vida que eu chamo de coma emocional, que patina, patina, patina. Por quê? Porque a vida está fazendo você olhar diferente. Porque parece que eu estou querendo viagem, dinheiro, família, ser pedido em casamento. Só que, no fundo, eu tô, como que eu falo, punindo meu pai. Ah, Sim, é? Você não é bom? Você não fez tatatá comigo? Então eu vou te punir não passando a sua vida que você me deu para frente. Aí você e se perde. aí, E quem aí? que leva a punição? Eu. E aí vem constelar, vamos fazer um monte de questão que a gente fala que está a serviço de algo. É. A doença da criança não é a doença está a serviço de algo que faltou. Uhum. E às vezes não faltou com ela, faltou com você, com seu pai. Olha como que é. Então, por inteligência, que esse vídeo seja um novo olhar pro futuro, sabe? Um Sim, alívio. exatamente. E ainda na questão do que pode acontecer, a pessoa que está sem o pai, ela não tem tempo para a vida, para si e para a vida social, muitas vezes, porque trabalha muito, faz coisa demais, e aí não tem tempo, ela não relaxa, ela se cobra e vive cansada. Será que temos mulheres aí, homens também, mas será que temos mulheres aí que estão dessa forma? E o que que a gente vê ainda mais no resultado? A pessoa, quando está nesse momento, ela explode com facilidade, porque ela está carregando um peso tão grande que aquilo, quando dá, ela joga. Então, ela pode até parecer calma, mas de repente ela solta. Por quê? Porque aquilo está pesado para ela. Outra coisa, mulheres, né? Quem nunca viu aí, tem gente que nunca viu, mas mãe falar assim: um dia eu vou sumir, vocês vão ver que vocês vão dar valor, porque ninguém me dá valor nessa casa, que eu sou mãe e pai aqui dentro. Isso ela está se colocando no lugar de Mulher Maravilha, mas também no lugar de vítima, porque a Mulher Maravilha é uma vítima porque ela faz tudo sozinha e no inconsciente, no fundo, ela está cansada e olha, ninguém me ajuda, mas porque ela não permite. Olha como eu sofro. Ninguém me ajuda porque eu não permito. Então, como que eu sei que eu posso estar liberta disso? Como que eu sei que eu já incluí o pai? Aqui tem algumas coisas que pode ser um bom começo para você saber. E essas coisas Você para o se homem, para a permite mulher ou para as mulheres somente? para os homens e para as mulheres, mais para as mulheres, porque elas acabam sendo mais para dentro, mas para os homens também. Será que eu me permito ousar? Será que eu me permito arriscar? Os homens, por exemplo, não só as mulheres, né? Mas os homens, por exemplo, porque geralmente os homens é que ficam mais ali nos negócios. Será que ele se permite ousar, ir além, mudar de emprego? Mulher também. Essa questão de vou arriscar é um risco calculado, não é sair desenfreado falando, fazendo o que der na telha, porque agora eu tenho pai e vou enlouquecer. É uma barreira, né? Um medo. Tem algo novo, parece que está no precipício, você vai se jogar. Mas é só tentar, né? O medo primitivo, digamos assim, ele é um medo bom. Por quê? É aquele medo que nós temos que ter porque nos protege de atravessar uma rua sem olhar, de fazer uma bobagem, é aquele medo que a gente precisa. Agora, quando o medo começa a paralisar, aí tenho que olhar.
Por que que eu não estou conseguindo ir adiante? Muitas vezes é um medo. Então, será que eu me permito ir além? Agora para as mulheres, porque o homem, ele gosta de cuidar, de resolver. Tanto que o negócio do homem é ir lá procurar. Quem é que guerreia? Quem é que pensa em guerra? Vai, meu filho, vai para a luta, vai, minha filha. É o homem. A mulher é assim, não vai não, fica aqui, calma, não tira a rodinha da bicicleta, né? Então, para as mulheres agora, eu me permito ser cuidada? Será que você se permite ser cuidada Ou então, assim, pela pessoa? eu sei o que é ser cuidada, porque às vezes vem tanta geração que nem Eu nem sabe o que é. sei, eu nem sei. Então, e você, homem, será que você está conseguindo cuidar ou você está sendo mais cuidado? Não é ruim ser cuidado, mas o homem ele tem esse instinto de cuidar, de proteção, de provedor. Então, olha aí, vê se esse equilíbrio aí tá legal. Eu aceito ajuda, mulheres? Vocês aceitam ajuda? Ou pede ajuda. Ou pede ajuda? Ou pede, né? Porque também pedir é um negócio complicado, porque se eu peço, eu estou dizendo que eu sou fraca. Não estou, eu só estou dizendo que você pode participar da minha vida. Eu estou permitindo que você acesse esse E ainda momento. posso ir além, assim, do que eu posso pedir ajuda, né? O que é Não pedir é? ajuda? Fica Tem aí a um, tem pergunta. um, tem um filme que chama Hancock. É com aquele rapaz que fez Em Busca da Felicidade. Como é que é o nome dele? Daqui a pouco eu lembro. Tá. Ele fez esse Hancock. Ele é um super-herói todo atrapalhado, que ele erra tudo e tem até uma visão sistêmica bem interessante. E ele vai parar numa família que tem um casal. E a mulher, eu vou citar um trechinho do filme aqui. A mulher, toda vez que ela vai abrir um frasco de alguma coisa, ela pede fulano para o marido dela, abre aqui para mim. E ele vai lá e abre, ele sai todo bobo, né? Afinal de contas, eu abri, né? E no final, vou dar um spoiler aqui, hein? Quem não quer saber do spoiler do filme, Também não vai abaixa o saber da som agora. lição. Pula aqui os 10 segundos, pula os 10 segundos. Ela é uma super-heroína, que ela resolveu viver como humana somente. E aí ela simplesmente ela vai, no momento do filme, ela vai fazer um salvamento e ela mostra uma força absurda. O marido olha para ela como quem diz: por que que você me permitiu abrir os vidros esse tempo todo? Ou seja, ela estava demonstrando para ele que ela via a força dele. Ela tinha dela, mas ela também via a força dele. Isso é olhar para o masculino, E é o isso é olhar para o descanso. pai, o descanso. E essa é a outra questão. Aqui eu não preciso E- ser forte, né? Eu vou ser forte para salvar Exatamente. a população, o universo. Mas aqui eu não quero ser forte. Aqui eu não Eu quero preciso. ser a menininha, eu quero ser a mulher, né? Então é Cuidada, diferente. né? E outra coisa, você se permite descansar, mas descansar no sentido da palavra, não só dos problemas, como também faz um teste. Se dê 10 minutos sem olhar no celular, vendo nada. Aprecia a natureza, aprecia uma música, Dorme, né? desliga, dorme. Você consegue tirar um cochilo, que seja no meio do dia, você está cansada. Você consegue tirar um cochilo? Isso é se permitir. Então, se você está ligado o tempo todo, você está no masculino. Então, tem que olhar para esse masculino e integrar. Outra coisa, eu vejo o companheiro como igual. O é maior é o Será que eu exemplo. consigo ver como igual ou está como menor do que eu? Porque eu sei mais, eu faço mais, eu sou mais. Então, está faltando equilíbrio. E a Mulher Maravilha, agora vamos falar da Mulher Maravilha, e o homem que acaba entrando nesse papel, por que que eles fazem isso? Ele entra no papel de menor, né? Não de igual. Ele permite que a mulher seja maravilha e ele acaba entrando no papel do homem mais fraco. Porque os dois estão com amor cego. É um amor pelo que veio antes que não cura. É um amor que só. Um não olhasse para o outro. Eles estão juntos, mas estão olhando ao Então, assim, contrário, né? Um olha para o eles pai estão e outro ou para a mãe. assim, ou olhando para trás, né? Pai e mãe.
ou para o lado, que pode ser, ou para trás. É, Então, mas é um amor, não deixa de ser um amor. quando é Eu assim, queria eu imagino. tanto que meu pai estivesse aqui, que quem sabe, se eu for igual ao que ele não foi, o que eu queria que ele fosse, eu mostro para ele que eu amo ele, mas eu acabo brigando com isso. Então, agora vamos lá. Como que eu faço para incluir o pai? Tá? Daqui a pouquinho nós já vamos para o exercício. Como incluir o pai? Aceitando primeiro a mãe, porque através dela é que eu tenho o olhar para o pai. E aceitando a mãe, que ela fez o que ela deu conta. Lembra lá atrás que nós falamos? Porque a minha mãe, por exemplo, sofria abuso, meu pai é o monstro e minha mãe é a vítima. Aqui a gente não está entrando com julgamento. Julgamento é para a justiça. Nós temos que nos afastar um pouco para poder ter esse olhar. A vida da minha mãe é dela. Claro que se tiver no momento ali precisando é outra coisa. Nós não estamos falando de fato pontual, nós estamos falando de uma situação. Mas eu tenho que primeiro olhar para essa mãe, que ela fez o que ela deu conta, e tirar, como você falou, as lentes da mãe para Devolver olhar para para ela, o né? pai. Eu vou O que é colocar a que lente deu? da filha, agradecer pela vida. E eu falo que nessa hora a gente tem que olhar, pegar a lente da criança, né? Na verdade, eu faço ao contrário. Eu pego a lente do meu eu adulto, caindo na consciência que não é fácil a vida, porque se alguém está assistindo, tem algum perrengue na vida, A não gente sabe fui. que não é fácil. Então, a gente, como adulto, a gente não sabe como é fácil, então a gente centra, vê que a vida não é fácil, e aí você põe o óculos do seu adulto. Aí você consegue olhar para com você. Aham. E em algum momento você vai ter que pôr a lente da criança para olhar para esse pai só como filha, filha, e acolher essa sua dor também, porque não adianta você ficar brigando com essa dor, acolhe essa criança. E aí, aqui ninguém vai resolver isso, né? Aqui, nesse momento, a gente Vídeo. gostaria até que resolvesse, mas na maioria das vezes é um caminho, é uma constelação, é uma terapia, então permita-se. E aí você vai trocando. Vou olhar para com meu pai com os olhos de criança. Agora eu, para fazer isso, eu preciso da lente do adulto para entender que a história que foi não é minha. Essa história dos meus pais, é do marido e da mulher, porque quando nós nascemos já existia uma vida do homem e da mulher. Antes disso, o casal era homem e mulher. Ninguém ali era pai, meu pai e nem minha mãe. Era homem e mulher. Então, quando eu nasci, esses problemas continuaram lá, que eles não tinham resolvido, mas eu acabei recebendo essa carga, porque a gente recebe, eu só tenho que decidir não ficar com ela. Outra coisa, abrir mão do pai que você idealizou, que é essa questão, que a gente acha que a família tem que ser uma mãe maravilhosa, um pai maravilhoso, tudo lindo, e não é assim. A dor está ali, são pessoas normais como nós. Então, nós temos que fazer até o luto desse pai idealizado que eu queria, para eu poder seguir em frente. Então, eu tenho que acolher essa dor, passar pelo processo, claro, com uma ajuda, se possível, que uma ajuda de uma constelação, de um terapeuta, de um psicólogo, é imprescindível. Aqui a Dia, gente não né? está querendo De um livro, de um filme, um olhar diferente, um ganho de que consciência. seja um pastor, um padre, uma pessoa que vai te ajudar emocionalmente, procure ajuda, E eu né? só vou Procure deixar um ajuda. adendo, só que assim, procure ajuda, mas quem está no mesmo nível de consciência seu, você não vai conseguir sair do lugar. Então, você vai conversar com algum amigo, é um desabafo, e às vezes a pessoa, quando conversa, ela vai falando da dor dela. Então, você não vai, pode não se sentir acolhido, ou então você pode comprar aquela ideia e ficar com mais raiva ainda. Já que Então, eu estou na força, né? Eu pego, quando pede ajuda certa, sabe? sim, Vai para um profissional, pega um livro, porque você cego não guia cego. Então, às vezes, um desabafo não vai ser o suficiente e eu acho que ainda vai ser até perigoso. Quando mexe com trauma, com dor. sim. Então, vai para profissional, tá? Então, assim, vamos ser Então, chativo você aqui. não tem ninguém para chamar? Tem sim, tem eu, tem Tiara, estamos aqui para te ajudar.
né? Procura a Sim, gente. Outra coisa é o que eu cobro dos meus pais, eu cobro de mim. O que eu rejeito me domina. Então, entenda que você tem que parar de cobrar. É um processo, mas para, isso vai ser mais leve para você. E aceitar o que aconteceu não é apoiar o que aconteceu. Eu não apoio o que o meu pai fez, já que a gente está falando do pai aqui, eu não apoio o que ele fez, mas foi ele, foi o homem. O meu pai me deu a vida. E não precisa conviver também, porque muitas vezes tem uma pessoa narcisista, tem questões que realmente não dá para conviver, mas a gente está falando de alma, de coração. Eu trago para cá quem me deu a vida. Então, veja essas separações. Esse assunto é peruquento, é muito assunto, a gente está fazendo assim, né? E olhar para o pai como humano. Não é herói e nem é monstro, ele é humano. Novamente, o que aconteceu é com a justiça, cada um no seu quadrado, mas eu olho, a gente sabe que é difícil, por isso a gente está falando, procura a ajuda certa, mas o caminho é esse. E apesar do que aconteceu, lembrar sempre, você merece viver. Não é porque às vezes você pode ser fruto de uma tragédia, um estupro, por exemplo, que você vai ficar carregando essa culpa de que eu não mereço viver. Você merece viver. Então, é olhar para você mesmo como merecedora. Claro que a gente sabe que quem exclui pai e mãe não se sente merecedor, mas começa a colocar isso para você, né? Que e você se, vai. né? E se eu fosse merecedora? E se, né? Pelo menos tenta. E quebrar o padrão. Você pode quebrar, porque às vezes já é um padrão. Tá. Minha mãe sofreu, meu pai sofreu, todo mundo vem sofrendo, então eu tenho que sofrer E também. para quebrar esse Felicidade padrão, dá medo. é, e para quebrar o padrão, eu deixo uma dica de frequenta novos ambientes, faz novos networking, começa a seguir pessoas, né, que se for no Instagram, no YouTube, pessoas que têm um relacionamento saudável, vai fazer uma amizade com pessoas que têm relacionamento saudável para ter essa nova consciência, porque às vezes onde você está, geralmente as mulheres, né, todo mundo, na verdade, você é a média de quem você é, né? Você, seus Aham, amigos é a média de quem você é. Então, que saia desse ambiente, vai para uma nova ambiência, vai fazer novos amigos, vai ter nova consciência, vai ter um outro olhar. Se é que você está cansado de sofrer, se quiser sofrer, continua aí. Aí já não é mais com a gente. exatamente. É opção, né? E eu quero dizer o seguinte aqui: sem o seu pai, você não estaria aqui. Ah, mas eu seria outra pessoa. Sim, não seria você, seria outra pessoa. Só. Então, ele precisou ser ele para você ser você. Só que você não precisa carregar o peso dele, nem da sua mãe, o peso do sofrimento deles. Você precisa levar na alma o pai e a mãe, e isso é leve. Quando a gente carrega o peso do sofrimento deles, da história que é deles, fica pesado. Já basta a minha história, né? Porque já não é fácil a nossa história no dia a dia. E eu quero deixar aqui um filme, a gente depois vê o link, Tiara, para deixar aqui, chama Meu Pai, Uma Lição de Vida. Esse filme é muito antigo, você vai encontrar no, imagino que só no YouTube. Ele, para vocês terem uma ideia, tem gente aqui que nem conhece esse ator, porque ele já morreu faz muito tempo, Jack Lemmon. E é um filme muito interessante que dá para a gente ver o conflito de gerações, o pai com o filho e o avô com o filho e o filho com o neto, o filho com o filho dele. E uma mãe que está exatamente nesse lugar de não aceitar o masculino. É um filme lindo, prepara o lencinho, alerta de lencinho, tá? Porque vê de coração aberto, sem julgamento e fala: como que isso aqui pode ser bom para mim? Sabe Que o que que eu faço vale a com o filme? pena. Agora, para mim, eu não tô, tudo está sendo
tudo que eu tô vivendo, como eu quero cura, quero ser a minha melhor versão até o final da vida, né? Nessa vida, digamos assim, eu tô sendo muito intencional. E eu tô prestando atenção. Então, o que que acontece? Também dica de constelação. Tudo tá no nosso corpo. Se chorar, Aham, chora. chora. Porque é liberação. Se der dor de barriga, vai no banheiro. Se te der arrepio, se te der raiva, se der vontade de desligar, não só no filme Meu Pai, Uma Lição de Vida, mas principalmente nos filmes que a gente vai conversar aqui, porque usa tudo como terapia, usa tudo ao seu favor. Então, mais uma dica aí de como fazer ser intencional para prosperidade, para abundância, para felicidade, que é isso que a gente propõe aqui. Para casal, para muito orgasmo, para muito beijo, para Há muita muita felicidade em coisa, família. exatamente. E agora, podemos ir para o nosso exercício? O que que você acha? A gente está quase uma hora o vídeo. Uau! A gente pode, na sequência, aí a gente faz o movimento, a gente encerra aqui, e aí eu já ponho na sequência o vídeo, se quiser, senão a Pode gente ser, continua. pode ser. Eu estou olhando aqui, porque aí a gente faz o outro mais completo, porque esse aqui era pequenininho, para a pessoa ter noção, mas a gente pode fazer o mais completo, com Então tá, certeza. como nada é por um acaso, então a gente fecha esse vídeo aqui Aham. e vamos respirar, ganhar o fôlego. Quem finalizou esse vídeo, já fala aqui que chegou até aqui, que quer o próximo vídeo. Coloca aí, escreve embaixo, pai, para dizer que você Ah, chegou até aqui. Escreve aí, pai, é para falar que para você a gente está saber. aberta, né? Para E aberta olha, para esse parabéns. movimento. Se você chegou até aqui, é que você está pagando o preço para crescer. Para ser feliz. Então, toma uma água que a gente já vai para o próximo vídeo, tá bom? Isso.